Existia uma experiência que se fazia muito em espetáculos de hipnose, de colocar o sujeito com a cabeça numa cadeira, os pés na outra, e ele tinha uma rigidez, chamada rigidez cadavérica, e ali colocava-se uma pedra na barriga do sujeito e com uma marreta quebrava. Ou então mandava a pessoa subir em cima dele e ele não se dobrava, ele ficava. Inúmeras experiências foram feitas de pessoas que conseguiam, no estado de hipnose, levantar pesos superiores à sua força normal. Hipnotizados, eles eram capazes de fazer coisas que normalmente em vigília não eram. Se viessem fazer um curso de oratória no PEP, começava a faltar de medo, de não vir. Mas hipnotizado, e o hipnotizador dizia para ele, você é um tenor, você é um grande artista. E ele chegava então diante da plateia, então ele era capaz de uma performance espetacular, simplesmente porque ele tenta imitar aquilo que lhe é sugerido. Agora, na hipnose que o Freud estava tomando conhecimento e que o Charcot utilizava, era aquele processo no qual o médico, o Charcot, dizia para o seu paciente, mostrando para ele um relógio balançando, o dedo, ou qualquer coisa, dizendo para ele, seus olhos estão ficando cansados, você está sentindo muito sono e tal, não sei o quê. E a pessoa fechava os olhos e começava a cair naquela sonolência. Daí, Charcot ia aprofundando as sugestões, chegando ao ponto de dizer, eu vou encostar uma ponta de lápis no seu braço, você vai sentir um toquezinho de leve, muito de longe, e atravessava o braço da pessoa com uma agulha, porque ele estava dando uma sugestão anestésica, criava uma ilusão que bloqueava a sensibilidade do indivíduo. Então ele conseguia provocar uma anestesia. O filme Freud, E Além da Alma, mostra Charcot trazendo uma senhora que apresentava total flacidez e anestesia nos ossos inferiores, nos braços e tudo mais. Então ela estaria num estado mais ou menos catatônico. Ela é trazida numa cadeira de rodas e é esse o tipo de sintoma que ela está apresentando na sua histeria. Porque examinada da maneira convencional, não se encontrava nela nada que justificasse aquele estado de torpor. E aí então o Charcot a hipnotizava e oferecia sugestões. Levanta-te e anda. Ela levantava, andava, readquiria toda a sua capacidade funcional, obedecendo à sugestão. Com isso, Charcot demonstrava que ela realmente não tinha um problema orgânico, não tinha nenhum defeito material. You can even stand up and then jump. Yes, you can stand. Rise up and stand up on your legs. Splendid, sir. Splendid. Open your eyes. Open your eyes. Aqui nesse filme ainda vocês vão ver trazerem um rapaz totalmente trêmulo e Charcot faz com que, através da sugestão, eles troquem de sintomas. Ela fica trêmula e ele fica totalmente estatelado na cadeira de rodas. E depois ele faz com que cada um volte ao seu normal. Ou seja, qual seria o normal? Ela entregue na cadeira de rodas e ele naquele estado. When I clap my hands, your legs will go to sleep, sir. They will no longer support you. They will be paralyzed, immovable, without feeling. Remember how he shook? Do you, Jean? Like that. Wasn't it, Jean? And now, your arm is shaking like his did. Now, both your arms, shaking, shaking, and your legs. You can't stop, can you? You shake. Gentlemen, you have just witnessed the birth of an hysterical symptom.
Hervé will regain the use of his legs, but his tremor will set in again, and Jean will cease trembling only to be paralyzed as before. The hypnotic state is a counterfeit, alas. It enables us to understand, but not to cure. O grande problema estava aí, que o Charcot dizia que a hipnose não servia para curar. Charcot apresenta, entretanto, que era um grande avanço na época, o homem histérico. E demonstrou, através da hipnose, que ele não tinha o problema orgânico. Só dizia que não era possível curar. E ser histérico era um problema hereditário. O que você podia era substituir, tirar por alguns momentos, que ele recaía de novo, então não tinha jeito. Entretanto, não podemos menosprezar essa incompetência da técnica do Charcot, porque afinal de contas ele estava introduzindo um avanço na mente do Freud. Mas Freud não ouviu só o Charcot. Ele ouviu também um expoente da hipnose também na França, na escola de Nancy, chamava-se Vernet. Vernet dizia que todos os indivíduos são hipnotizáveis. Lembrem, Charcot dizia que só os histéricos é que eram hipnotizáveis. Vernet dizia não. Todos nós somos sugestionáveis e somos hipnotizáveis. Então o Freud vai concluir, se todos nós somos hipnotizáveis, o Charcot está errado. É possível curar o histérico através de sugestões. Ele vai concluir que o que fazia o sintoma histérico era uma ideia doentia. Freud retornou a Viena com a grande notícia de que existiam homens histéricos, de que a doença era causada por uma ideia doentia. Então ele foi muito gozado, foi muito insultado e rompeu com a sociedade dos médicos. Talvez a cirola amarrada fosse a última moda para as pessoas comuns, as pessoas da massa, mas nos meios científicos, nos meios intelectuais, entre aquelas pessoas que tinham uma preocupação científica, estava em moda o materialismo, mais propriamente a ideia mecanicista da natureza, da chamada física clássica, do Isaac Newton, que estabelecia uma certa rigidez entre causas e efeito, uma coisa muito exata, onde todos os fenômenos estavam na dependência rígida e direta de uma causa. Não se pensava na época em probabilidades de acontecer ou de não acontecer. A teoria da incerteza da física atual é uma coisa completamente nova. A relatividade também não existia. Então o mundo seria uma espécie de relógio. Inclusive a medicina passou a ver a mente como uma consequência do funcionamento material e físico. Então, os adeptos do mecanicismo rejeitavam a hipnose como se fosse um charlatanismo. Freud voltou para sua cidade e em Viena montou o seu consultório e começou a tratar de pessoas através da hipnose. Ele estava tentando formular uma teoria para entender o processo. Então nós vimos que no processo da hipnose, nós tínhamos uma ideia que provocava a doença. Seria uma ideia patológica, vamos dizer assim. Se vocês estão lembrados, existia uma ideia que circulava na cabeça da pessoa, que diria, por exemplo, a minha mão está paralisada, eu não posso usar a minha mão, ela está paralisada. É essa ideia patológica que faria com que aquela pessoa que não tinha nenhuma lesão neuronal apresentasse o sintoma. De alguma maneira, essa ideia se impunha de uma maneira que a pessoa não podia evitar e atuava no fisiológico da pessoa. Então, através da hipnose, começou-se a se dar uma ideia contrária. Ou seja, a sua mão melhora todos os dias, a cada dia que passa ela se torna mais apta, e esta ideia contrária acabava devolvendo a função que estava lesada. Nós vimos que daí, então, trabalhando com a hipnose, ele conhece o Dr. Breuer. O Dr. Breuer, Joseph Breuer, trabalhava também com hipnose, mas encontrava-se um pouco mais avançado que Freud na captação daquilo que produzia o sintoma.
Daí eles se juntaram e daí saiu o primeiro trabalho do Freud e do Breuer juntos. Estudos sobre a histeria. Aí não se sabe, ninguém pode dizer o que é que o Breuer contribuiu, com o que o Breuer contribuiu e com o que o Freud contribuiu. A verdade é que o Breuer logo em seguida se desliga de Freud e o Freud continua a sua trajetória e o Breuer acaba caindo no esquecimento.